Olá, bom dia para todos. Eu começo este vídeo com esta pergunta. Jesus Cristo morreu numa estaca, conforme ensinam as testemunhas de Jeová, ou ele morreu numa cruz, conforme ensina o cristianismo nos seus 2000 anos de tradição? Pois bem, esta pergunta ela é importante para nós iniciarmos o nosso estudo. Bom, todos nós sabemos que as testemunhas de Jeová negam que Jesus Cristo tenha morrido numa cruz. E eles insistem, eles dizem que Jesus morreu numa estaca, num poste, assim, certo? Então eles ensinam que Jesus Cristo morreu numa estaca e a posição em que Cristo morreu não foi assim de braços abertos, mas assim, ok? Então neste vídeo nós vamos analisar se quem é que está com a razão. O cristianismo, a Igreja de Jesus Cristo, que em 2000 anos ensina que Jesus Cristo morreu numa cruz, ou é a seita, as testemunhas de Jeová, que nasce no século XIX e que passa a ensinar que Jesus Cristo morreu não numa cruz, mas numa estaca. Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro, você é muito bem-vindo a este canal. Primeiro vamos analisar o seguinte: o que foi que levou as testemunhas de Jeová a ensinar que Jesus Cristo morreu numa estaca de tortura e não numa cruz? O que foi que levou as TJs, as testemunhas de Jeová, a ensinar? Vamos lá. Na Bíblia, a tradição do Novo Mundo, das TJs, todas as vezes que nós temos a palavra grega stauros, que nas Bíblias é traduzida por cruz, certo? Em todas as Bíblias, protestantes, evangélicas, católicas, a palavra grega stauros, ela é traduzida por cruz. Porém, na Bíblia das Testemunhas de Jeová, todas as vezes que nós encontramos a palavra grega stauros, no Novo Testamento, ela é traduzida não por cruz, mas por estaca de tortura, ou por estaca. Ok? Então, todas as vezes na Bíblia das Testemunhas de Jeová que você encontra a palavra grega stauros, ela é traduzida não por cruz, mas sim por estaca de tortura. Bom, será que as Testemunhas de Jeová elas estão traduzindo errado? Não. Como é que é, professor? Não. As Testemunhas de Jeová elas não estão traduzindo errado. Porém, queremos deixar bem claro uma coisa. Quando as Testemunhas de Jeová elas traduzem stauros por estaca de tortura, elas não estão traduzindo errado, porém elas estão levando em conta apenas o sentido original da palavra stauros. Vamos lá. A palavra grega a palavra grega, a palavra cruz no grego é stauros, que originalmente era aplicado a um poste reto, a uma estaca ou a uma estaca de tortura, certo? Então tenha em mente isso, que a palavra grega stauros, certo? O seu significado original, o significado original de stauros significa estaca de tortura, um poste usado para colocar os condenados. Então o sentido original é esse. Agora leve em conta uma coisa: quase que todas as palavras, elas têm, além do seu significado original, as palavras, elas, com o tempo, elas agregam um outro significado, de acordo com o uso. E é aqui onde nós vamos trabalhar essa questão, certo? A palavra stauros, que originalmente significa estaca de tortura, ou simplesmente estaca ou poste, com o tempo ela ganhou um outro significado. Por quê? Porque a partir de uma estaca usada para colocar os condenados, que servia de estaca de tortura, a partir daqui, por exemplo, no Império Romano e no Império antes do Império Persa, a partir desta estaca começou-se a dar forma a outros tipos de suplício. Por exemplo, no Império Romano, nós vamos ver aqui em escritos antigos, no Império Romano não era só esta forma que existia para se colocar o condenado. No Império Romano, por exemplo, era usada a estaca de tortura com uma transversal, nesse sentido, que nós temos aqui uma cruz no sentido no formato de T,
Outro sentido, outra forma de execução no Império Romano que existia era essa forma aqui, ó, X. Cruz no sentido de X. Eles pegavam um poste, certo? Com um outro transversalmente e fixavam assim. Então o condenado era condenado, ele era morto nesse sentido de X. O outro sentido era esse, no sentido de cruz, certo? Então, para estas várias formas de tortura, a palavra estauros, ali nos dias de Cristo e até antes, certo? Principalmente nos dias dos apóstolos, a palavra estauros, ela deixou de ser aplicada apenas a uma estaca e passou a ser aplicada à forma de tortura, na forma de T, na forma de cruz e na forma de X. Então, guarde bem esta informação. A palavra grega estauros, que originalmente ela é usada para uma estaca de tortura, ela passa a ser usada também para uma cruz na forma de T, uma cruz assim e uma cruz na forma de X. Ok, queridos? Feita esta observação, é preciso que quando nós vamos traduzir a Bíblia, e aqui nós, obviamente, vamos ter que incluir os testemunhos de Jeová, até porque é contra eles que eu estou fazendo este vídeo, as testemunhas de Jeová, elas não erraram em traduzir a palavra grega estauros por estaca de tortura. Não erraram, certo? Mas onde é que está o seu erro? É não levar em conta o avanço no sentido de adquirir outro significado para a palavra, conforme eu já expliquei. E aqui é onde eu vou te mostrar por que as nossas Bíblias, português, inglês e todos os idiomas que você conhece, excluindo, obviamente, a tradução das Testemunhas de Jeová, por que todas as Bíblias traduzem estauros, primeiro vem para o latim crucis, e daí é vertido para todas as outras línguas como cruz. Por que os tradutores entenderam que estauros é cruz, e eles não ficaram presos apenas ao significado original da palavra estaca? Por quê? Vou já te dizer por que eles preferiram traduzir estauros por cruz e não por estaca de tortura. Ok? Vamos lá. Uma outra palavra que é usada para o material usado para a tortura de Jesus Cristo é xilon, certo? Xilon. Esta outra palavra ela é menos frequente no Novo Testamento, mas uma outra palavra que é usada para o material, veja que eu estou falando material, para o material usado para supliciar a Jesus Cristo é xilon. Por exemplo, Paulo ele vai dizer aqui em Gálatas, eu vou ler aqui para vocês. Gálatas, capítulo 3 e versículo 3. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Bom, a palavra madeiro aqui vem do grego xilon, certo? Esta citação que Paulo faz, ele extraiu de Deuteronômio, capítulo 21, versos 22 e 23. Você pode ler lá, Deuteronômio, capítulo 21, versos 22 e 23. Nos versos 21 e 23 consta por duas vezes a palavra xilon, traduzida por madeiro, que lá está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Esta palavra xilon, por sua vez, no grego, que é traduzida por madeiro, ela pode também ser traduzida por árvore ou por madeira. Ok? E por que eu digo isso? Porque uma outra forma de execução, além dos vários tipos de cruzes que eu te mostrei, como a cruz na forma de T, a cruz propriamente como uma cruz e a cruz na forma de X,
certo? Uma outra forma de execução era se colocar o condenado em uma árvore, certo? Em uma árvore. Então, o que o instrumento de tortura, segundo os estudiosos, que está em foco ali em Deuteronômio capítulo 21, versos 22 e 23, é uma árvore. Certo? Daí a palavra xilon ser traduzida por madeiro, porque de fato o madeiro ele vem da árvore. Então, legitimamente pode ser traduzido também xilon por árvore. Tá certo? Pode se traduzir xilon por árvore. Mas como nós sabemos que xilon, nem todos que eram, por exemplo, pendurados num xilon, no madeiro, o madeiro ainda estava na forma de árvore, poderia ser aquela madeira agora ser transformada num poste, daí é que se traduz xilon por madeiro e não por árvore, mas xilon pode ser também aplicado para árvore, visto que a madeira vem, ou o madeiro vem da árvore. Ok, queridos? Ok, queridos? Então, esta é a segunda palavra usada para o material de suplício de Jesus Cristo. Então, outra palavra usada é xilon. Ela se encontra, por exemplo, em Atos 5, 30, Atos 13, 29, Gálatas 3, 13 e 1 Pedro 3, 24, que diz que sobre o madeiro ele levou os nossos pecados. Eu vou ler aqui para vocês, 1 Pedro 2, 24. É melhor. 1 Pedro 2, 24. Vamos ver o que diz aqui. Vamos lá. Como diz as Escrituras Sagradas, é 2 Pedro 2, 2 Pedro, é 1 Pedro 2, 24 mesmo. 1 Pedro 2, 24. Vamos ver o que diz aqui. O próprio Cristo, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, que no grego é xilon, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça por suas chagas. E por suas chagas fomos ou fostes sarados. Então, mas qual é a diferença entre xilon, traduzido por madeiro, e stauros, traduzido por cruz, ou, conforme dizem as Testemunhas de Jeová, por estaca de tortura? Qual é a diferença entre estas palavras? Stauros, traduzido por cruz ou por estaca, e para a outra palavra, xilon, traduzido por madeiro. Vamos lá. É que a palavra stauros, que originalmente, conforme eu já mostrei, ela é usada para uma estaca de tortura. Esta palavra, eu já expliquei, stauros, ela é aplicada a uma estaca e da estaca avança para as várias formas de torturas construídas a partir desta estaca. Conforme já mostrei, uma cruz na forma de T, uma cruz propriamente na forma de cruz e uma cruz na forma de X. Então, a palavra stauros, ela é aplicada para estas várias formas de tortura, certo? Ok? E xilon, traduzido por madeira, denota o quê? O tipo de material que era usado para uma estaca ou para as várias formas de suplício. Qual era o tipo de material? Xilon, que é traduzido por madeiro ou madeira, que vem da árvore, logo denota a natureza do material, a saber, uma madeira. Vou te dar um exemplo aqui. Se Jesus Cristo tivesse sido crucificado, sim, numa cruz, mas se a cruz fosse de ferro, de bronze, de metal, de aço, eu quero lhe dizer que jamais seria usada a palavra xilon. Por quê? Porque ainda que ele tivesse sido crucificado, morto numa cruz, mas se o material que fora construído a cruz fosse um material de aço, de ferro, de qualquer outra coisa, menos de madeira, então não poderia ser usada a palavra xilon. Já que a palavra xilon foi usada,
Isso está indicando que a matéria que formou a cruz de Jesus Cristo é madeira. Por isso é traduzido por madeiro. Daí que se diz que Jesus Cristo foi suspenso em um madeiro, que Jesus Cristo levou o madeiro, certo? Levou o madeiro. Isso, porém, não quer dizer que pelo fato de Jesus Cristo ter levado o madeiro, ainda que ele tenha levado mesmo só uma estaca de tortura nas costas, conforme descreve as Testemunhas de Jeová, isso não significa que ele foi torturado apenas nesta estaca. Porque sabemos, e aqui é onde nós vamos entrar na história, que várias formas de suplício eram usadas pelos romanos. Por exemplo, vamos aqui para Flávio Joséfos. Flávio Joséfos, aqui eu tenho, por exemplo, página 816, História dos Hebreus, página 816. Olha o que Flávio Joséfos vai dizer. Ó. Flávio Joséfos, 816. Ó. O que ele vai dizer aqui? Varo mandou em seguida uma parte de seu exército para uma cuidadosa indagação em todo o reino procurando os autores da revolta. 2.000 foram crucificados e aos demais ele deixou livres. Então você vê que a tortura por crucificação, por meio de uma cruz, era praticada no Império Romano. Estou lhe mostrando aqui na história, em livros históricos. Vamos aqui ainda para a página 13 e 24. História dos Hebreus, página 13 e 24. Olha o que Joséfo vai dizer aqui. Ó. Não eram suficientes as cruzes e havia já falta de lugar para tantos instrumentos de suplício. Então eu estou lhe mostrando aqui que por livros históricos, por documentos históricos, que a cruz ela era usada no Império Romano. E quem foi que crucificou a Jesus Cristo? Foi o Império Romano. Foi Roma quem crucificou a Jesus. É bem verdade que a sentença de morte, quem entregou Jesus aos romanos foram os judeus. Mas quem executou a morte de Jesus foi Roma. E vamos dizer, o instrumento de suplício, de tortura usado por Roma para pendurar a Jesus Cristo, para matá-lo, foi uma cruz. E por que nós sabemos isso? Não estamos recorrendo apenas ao significado da palavra stauros, porque se nós ficássemos apenas procurando no significado da palavra stauros, nós iríamos ficar presos apenas ao significado original, que significa estaca de tortura. E é exatamente isso que as Testemunhas de Jeová fazem. Porém, como eu já mostrei, a maioria das palavras elas adquirem um novo significado de acordo com o uso. Ok? Então vamos lá. A outra prova que eu quero mostrar para vocês é que os pais da igreja, e é daí onde nós entendemos que Jesus Cristo ele foi crucificado, foi morto numa cruz e não simplesmente numa estaca, é porque os pais da igreja, a partir, por exemplo, de Justino Mártir, nós passamos por Tertuliano, eles fazem descrições bem precisas sobre a forma como Jesus Cristo foi morto. Por exemplo, eu vou começar aqui por, vamos aqui, Irineu de Leão, onde é que eu, página 202 e 203. Ó. Irineu de Leão. Página 202 e 203. O que Irineu vai dizer aqui? Ó? Irineu vai descrever a forma com que Jesus Cristo foi torturado. Ele vai descrever como é que é uma cruz. Ó. Irineu de Leão, livro 2, capítulo 24, parte 4, diz o seguinte: a estrutura da cruz tem 5 extremidades. 2 no comprimento, 2 na largura e uma ao centro em que se apoia o crucificado. Quando ele diz que se apoia o crucificado, é aquela parte que serve como estrado, onde os pés dos crucificados, no caso Jesus Cristo, ficavam apoiado. Tinha a cruz, aí tinha uma parte saliente aqui na cruz, onde os pés de Jesus Cristo ficavam apoiados. Ok? Então é isso que
Irineu de Leão está descrevendo, então, a partir aqui do que eu estou mostrando para vocês, de Irineu de Leão, que escreveu por volta do ano 180, 185, esta obra, contra as heresias, nós entendemos que Jesus Cristo ele morreu numa cruz, e não simplesmente numa estaca. O outro documento que nós temos para mostrar para vocês, vou ler aqui em Tertuliano ad Nationis, Tertuliano ad Nationis, e capítulo 2, olha o que ele diz. Vamos lá. Quanto àquele que afirma que somos o sacerdócio da cruz, nós o reivindicaremos como nosso correligionário. Uma cruz é, em seu material, um sinal de madeira. Olha, ele já está dizendo que a cruz é um sinal feito de madeira. Entre vocês, também, ele está falando para os romanos, objeto de adoração é uma figura de madeira. Só que, enquanto para vocês a figura é humana, para nós a madeira é a sua própria figura. Não importa, por enquanto, qual é a forma, desde que o material seja o mesmo. A forma também não tem importância, se for o corpo real de um Deus. Se, no entanto, surgir uma questão de diferença neste ponto, qual, deixe-me perguntar, é a diferença entre a Palas ateniense ou a Ceres fariana e a madeira moldada em cruz? Enquanto cada uma é representada por um tronco tosco, sem forma, e pelo mero rudimento de uma estátua de madeira sem forma. Ele aqui perguntou, né? Cada pedaço de madeira que é fixado no chão em posição ereta, daí é que vem a palavra stauros, é parte de uma cruz. Olha, ele está dizendo, é parte de uma cruz. É parte de uma cruz. E, na verdade, a maior parte de sua massa. Mas uma cruz inteira nos é atribuída, com sua virga transversal. Veja aqui, então, que Tertuliano está descrevendo como é uma cruz, como foi a forma de execução de Jesus e o sinal pelo qual os cristãos são identificados. Os cristãos eles são identificados pelo sinal da cruz. E ele está dizendo, então, a forma desse sinal. Mas uma cruz inteira nos é atribuída, com sua virga transversal, é claro, e seu acento saliente. O acento saliente que ele está falando aqui é aquele acento, como eu já descrevi, tipo um estrado, que apoiava os pés dos crucificados, no caso, os pés de Jesus. Jesus estava crucificado e seus pés não ficavam soltos. Tinha um acento saliente que apoiava os pés dele. Ok? Agora, você tem menos para se desculpar, pois dedica à religião apenas um pedaço de madeira. Aqui ele está, Tertuliano entende, ele está criticando os romanos porque os romanos acusavam os cristãos de adoradores da cruz, de ter como símbolo uma cruz. E Tertuliano aqui ele está refutando, dizendo que eles também usavam o mesmo símbolo. Imperfeito e mutilado, enquanto outros consagram ao propósito sagrado uma estrutura completa. A verdade, no entanto, afinal, é que sua religião é toda cruz. Aqui Tertuliano vai provar agora. Como mostrarei? Você realmente não sabe que seus deuses, em sua origem, procederam desta odiada cruz, que os romanos odiavam, a cruz dos cristãos. Ora, toda imagem, seja esculpida em madeira ou pedra, ou fundida em material, ou produzida em qualquer outro material mais rico, deve ter tido mãos plásticas envolvidas em sua formação. Bem, então este modelador, antes de se fazer qualquer outra coisa, encontrou a forma de uma cruz de madeira, porque até mesmo nosso próprio corpo assume como sua posição natural o contorno latente e oculto de uma cruz. Como a cabeça se eleva, as costas seguem uma direção reta aos ombros e os ombros se projetam lateralmente. Se você simplesmente posicionar um homem com os braços e as mãos estendidos, obterá o contorno geral de uma cruz. Ora, meus queridos, precisa ser mais claro aqui do que isso? Então, Tertuliano aqui, ele está descrevendo aqui o formato do que foi usado para matar Jesus, a saber, de uma cruz. Então, como é que é uma cruz? Uma cruz
ela é formada por uma haste, ou seja, por um poste, por uma estaca de madeira, conforme mostra Tertuliano, e tem uma transversal e forma-se uma cruz. E logo abaixo nós temos aqui um ponto saliente, vamos dizer, um apoiador para os pés do crucificado. Tertuliano ele faz a descrição completa de como foi o instrumento em que Cristo foi executado. Além de Tertuliano, nós temos aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui Justino de Roma, que ele também, deixa eu ver se eu encontro bem aqui, Justino de Roma, diálogo 40, ou diálogo 90. Olha o que Justino diz aqui, ó. Olha a descrição que Justino morreu Justino nasceu em 100 e morreu em 165. Então, olha como é que Justino vai falar da cruz de Cristo. Vamos lá aqui, ó. Justino, diálogo, capítulo 90, a partir do verso 4, ele diz: Eu expliquei, que fala Justino, quando o povo fazia guerra contra Amaleque e o filho de Navi, a quem foi dado o nome de Jesus, comandava a batalha. Moisés orava a Deus com as mãos estendidas. Or e Arão a sustentaram o dia todo, para que elas não se abaixassem por causa do cansaço. Como está escrito nos próprios livros de Moisés, o povo era vencido se essa figura que imitava a cruz cedia um pouco. Entretanto, enquanto permanecia nessa forma, Amaleque era derrotado. E se o povo tinha forças, era por causa da cruz que as tinha. De fato, o povo levava vantagem não porque Moisés orasse dessa forma, mas porque ele formava o sinal da cruz, pois era o nome de Jesus que comandava a batalha. Ok? Então, Justino de Roma, que tal como Tertuliano, ele faz uma descrição bem pormenorizada, bem realista sobre a forma em que Cristo morreu, a forma em que Cristo foi morto. Sim, qual foi a forma? Jesus Cristo ele não foi morto simplesmente numa estaca, mas se utilizaram de uma estaca, uma estaurose, e a partir de uma outra, eu vou chamar aqui de estaca, outro madeiro, de forma transversal, formaram uma cruz. Então, esta forma que nós conhecemos por cruz, a palavra estauros foi aplicada, conforme eu já mostrei. Então, nós estamos mostrando aqui que o erro das testemunhas de Jeová não é traduzir a palavra estauros por madeira, ou por estaca, ou melhor, por estaca. O erro das testemunhas de Jeová é negar que Jesus Cristo tenha morrido numa cruz. Sim, porque tem que se, quando se vai fazer a tradução, conforme eu já mostrei, você não pode parar apenas no significado original da palavra, no caso estauros, que o significado original é estaca de tortura. Você não pode ficar apenas no significado original. Por quê? Porque visto que existiam várias formas de tortura para os supliciados, para os condenados, eu já mostrei as várias formas, em forma de T, em forma de X e na forma de cruz, e a mesma palavra estauros é aplicada a estas várias formas, então você tem que descobrir em qual foi a forma que Jesus Cristo foi morto. Ele foi morto na forma de T? Ele foi morto na forma de X? Ele foi morto numa forma de cruz. Daí é por isso que os autores do Novo Testamento, as traduções, quando vem a palavra grega estauros, traduzem por cruz. Por quê? Porque os documentos históricos, os pais da igreja, como Justino Mártir e Tertuliano, diz para nós de forma categoricamente, de forma desenhada, eles descrevem como era a forma do instrumento que matou a Jesus, na forma de cruz.
ok? Por isso é que se traduz por cruz e não simplesmente por estaca de tortura, ok, queridos? Então, aí é onde está o erro das testemunhas de Jeová. Eu fiz este vídeo e cuidei em trazer estas explicações, primeiro porque as testemunhas de Jeová, elas atacam os cristãos, dizem que eles estão errados em traduzir a palavra estauros por cruz. Não está errado. Por quê? Porque a palavra estauros, com o tempo, ela ganha outro significado, a saber de cruz. Por quê? Por causa da forma de execução que existia ali no Império Romano. E esta forma de execução, no mundo grego, em forma de cruz, qual era a palavra que eles aplicavam? Stauros. Por isso é que nós entendemos que stauros é cruz e não simplesmente estaca de tortura. Ok, queridos? Então, quando se vai fazer uma tradução, você tem que conhecer não simplesmente o sentido original da palavra, mas os outros sentidos que tal palavra adquire com o passar do tempo, com o uso. Vou te dar um exemplo aqui. Como eu já falei, a maioria das palavras elas adquirem novos sentidos. Exemplo, a palavra grega Hades, originalmente ela era aplicada apenas para o deus Hades, para o deus do submundo, para o deus que cuidava do mundo dos mortos. Com o passar do tempo, a palavra Hades passou também a ser utilizada para o próprio mundo, para a própria habitação dos mortos. Daí, quando nós chegamos no Novo Testamento, como exemplo, todas as vezes que nós temos a palavra Hades, ela aponta para o mundo das almas dos mortos e não para o deus Hades. Então, nós temos aí um sentido secundário e não original da palavra Hades. Da mesma forma, quando nós traduzimos a palavra grega stauros por cruz, nós estamos aplicando o sentido secundário adquirido de acordo com o uso e não o sentido original. Se nós ficarmos apenas no sentido original, então nós vamos traduzir stauros apenas por estaca de tortura. Mas visto que a palavra adquiriu um sentido secundário de acordo com o uso, então nós traduzimos corretamente stauros por cruz, ok, queridos? Então estas eram as observações que eu tinha para fazer aqui para vocês. Eu quero só fazer uma leitura aqui, ó. Outra palavra usada que eu já comentei aqui é xilon, traduzida por madeiro. A palavra grega xilon sempre aponta para a natureza do material de execução, a saber, uma madeira. Nada fala sobre o formato. Já a palavra stauros é usada para as várias formas de execução do condenado, ok? Então era isso que eu tinha para dizer aqui para vocês, queridos. Acredito que não ficou nenhuma dúvida, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todos sempre. Amém.